18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. São 6 horas em ponto e nós estamos começando mais uma edição do programa 18 horas até às 7 da noite. As principais notícias do dia. Mais uma edição do 18 horas nesta quinta-feira, 11 de novembro de 2021. É o ano, Carimilhão. Tudo bem, linda? Boa noite. Boa noite, certo? Tudo ótimo, tudo certo. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. É claro, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Aquele salve especial para a galera dos aplicativos, do aplicativo Humano e também para quem nos acompanha pelo Instagram, exato, no @18 horas news. Boa noite especial. 6 horas em ponto. Carimilhão, nós temos ingressos, convites, temos o que hoje para os nossos ouvintes, Carimilhão? Especial para você que Olha não aí. é qualquer um, ouvinte da Rádio Mix, para você que está passando aqui em frente da rádio, aqui na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, você vai ganhar um par de convites para assistir ao showzaço de comédia, gente, que acontece neste domingo aqui em Manaus, Suzy Brasil, lá no Quality Legal. Hotel, a partir das 7 da noite. É agora, né, Karine? Agora, tá domingo agora. Não, eu falo, pra ganhar, tá passando. É só passar neste momento. Agora. Gente, é um par Tiver aí na apenas. A frente. primeira pessoa que passar aqui leva, ok? Showzaço de comédia pra você, que é, claro, ouvinte especial da Rádio Mix. E aqui é Rua Fortaleza 585, Adrianópolis, Rádio Mix FM 6 e 1. Boa noite. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Segue a repercussão negativa de ajuste de salário anunciado pelo governo Wilson Lima. Depois dos profissionais da saúde, agora foi a vez da Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas protestar contra o reajuste de apenas 3,3%. Pesquisa revela que as classes C e D no Amazonas tiveram queda no consumo no mês de setembro. A cesta básica em Manaus sobe em outubro e o preço médio já ultrapassa os R$600. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia desta quinta-feira, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Mesmo, olha só esse detalhe, hein? Mesmo tendo em caixa mais de 5 milhões de reais, o governo Wilson Lima deixou de pagar mais de 58 milhões de reais a 6.442 profissionais de saúde em direitos trabalhistas. Isso mesmo, 58 milhões de reais é o valor do calote que o governo do Wilson Lima está aplicando aos profissionais da saúde contratados sob o regime de direito administrativo. E essa dívida vem crescendo, tá? Desde janeiro de 2020, quando esses profissionais foram contratados para atuarem no enfrentamento da pandemia. O calote foi denunciado pelo deputado estadual Wilker Barreto na sessão ordinária desta quarta-feira na Assembleia Legislativa. Mas vamos conferir mais detalhes sobre essa nova denúncia contra o governo de Wilson Lima na reportagem de Hector Silva. 58 milhões de reais. Este é o valor que o governo do Amazonas está devendo aos 6.442 profissionais da saúde contratados sob o regime de direito administrativo, RDA, pelo governo do Amazonas, desde janeiro de 2020, por meio de contratação direta. As informações foram dadas pelo deputado estadual Wilker Barreto, que chamou de calote a falta de pagamento aos profissionais que foram linha de frente durante a pandemia, na sessão ordinária de quarta-feira da Assembleia Legislativa do Amazonas. Nós estamos falando de um calote, de um governo caloteiro. O deputado lembra que este é um direito dos profissionais da saúde e classifica o não pagamento como um absurdo. Esses 58 milhões não pagos e de forma muito cara de pau, devo, não nego, pago quando puder, de um governo que quer botar 500 milhões de obra com Davi Almeida, 300 milhões com o interior, mas não pegam uma fatia desse recurso para pagar o direito de trabalhadores que deram suas vidas, arriscaram suas vidas no combate ao Covid. Isso é desumano. O Amazonas sofreu um colapso do sistema. Os médicos, enfermeiros, técnicos
Toda uma equipe de saúde trabalhou a exaustão, virando sobrecargas de hora extras, essas jamais pagas. E o governo se nega a pagar ticket de alimentação, insalubridade, direitos de médicos e enfermeiros. Isso é um absurdo, revoltante. A informação foi confirmada hoje pela reportagem do 18 Horas com o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Serviço de Saúde do Estado do Amazonas. Graciete Mouzinho, presidente do sindicato, lembra que já são quase 2 anos que esse pagamento não está sendo feito. E deixou de pagar o risco de vida e ticket de alimentação. Vai fazer 2 anos que esses profissionais não recebem esses valores. Tem uma diferença de mais de R$1.000 que tem nesse salário deles, né? E aí, o que nós vamos fazer? Nós íamos ter uma reunião hoje que estava agendada com o secretário de saúde, mas a assessora dele entrou em contato informando que foi suspensa a reunião e fica para a semana que vem. Gostaríamos, sinceramente, que o governador viesse pagar esses valores, esses retroativos, porque desde o momento que ele reconhece a dívida, sabe que esses profissionais têm direito e que está na lei, é somente isso que nós queremos e não paga, e de repente falar não tem orçamento, como é que não tem? Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E segundo o deputado Wilker Barreto, é um governo caloteiro. A resposta está aí. Vale destacar que toda essa dívida foi no governo dele, de Wilson Lima. Ele não pode agora alegar que herdou dívidas dos seus antecessores. A dívida é dele, sim. E Wilson Lima se recusa a pagar, mesmo tendo dinheiro de sobra para quitar essa pendência com os profissionais da saúde. Gente, são profissionais que colocaram em risco as suas vidas para salvar a vida das outras pessoas, de quem não conhece, gente, durante a pandemia. Trabalhadores que estão ainda na linha de frente, mas que nunca foram reconhecidos pelo governador. Karime, isso é simplesmente pura maldade. Dinheiro que pais e famílias poderiam usar agora para enfrentar essa crise econômica séria, inclusive. Essa disparada dos preços dos alimentos. Mas o governador Wilson Lima simplesmente se recusa a pagar. Deixa acumular 58 milhões em dívidas com os servidores. É realmente um ato de crueldade, desumano e típico de quem não tem a empatia com o sofrimento dos outros. Pois é, como a gente acompanhou na reportagem, é impressionante, porque todo mundo sabe que tem dinheiro em caixa, tem dinheiro para pagar. O Estado bate todos os meses recordes de arrecadação. A Receita do Estado deve fechar esse ano próximo de 30 bilhões de reais. Nunca um governador arrecadou tanto e, portanto, nada, absolutamente nada, justifica esse calote para os profissionais de saúde. Gente, eles não estão recebendo risco de vida, ticket alimentação. A informação que a dívida é ainda maior com as cooperativas médicas e de enfermeiros. O governador agora, Karime, ele só pensa no quê? Na sua campanha, não é isso? Ele está em busca da reeleição dele, né? A preocupação mora agora. Fica distribuindo cestas básicas e esquece de pagar os direitos dos profissionais de saúde. Fica distribuindo cartão para auxílio e deixa de pagar as cooperativas médicas. A situação é grave e os órgãos de controle devem aí agir para impedir que esse calote vire uma grande bola de neve. E vou mencionar mais ainda, Carlão, sem falar na farra de gastos em propaganda, em publicidade. Para a gente ter uma ideia, só este ano, o governador Wilson Lima deve torrar mais de 200 milhões de reais em propaganda. Por aí se vê a prioridade desse governo, exatamente. Mas mesmo com todo esse gasto em publicidade, ele gasta... Autopromoção. É uma fortuna que ele gasta em publicidade. Wilson Lima ostenta recorde de rejeição, de impopularidade. E na mais recente pesquisa eleitoral para 2022, aparece em último lugar. Karime, a verdade é que o governo Wilson Lima nunca priorizou a saúde desde o seu início. Em menos de um ano, o Amazonas teve 2 colapsos no sistema de saúde. O primeiro em abril de 2020, o segundo em janeiro e também em fevereiro deste ano. Tudo por falta de planejamento, falta de gestão competente e, é claro, por corrupção.
E segundo a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, enquanto pessoas morriam por falta de assistência, uma organização criminosa roubava recursos da saúde pública aqui do estado do Amazonas. E é por isso que o governador é réu num processo que tramita no Superior Tribunal de Justiça, em que é citado como o chefe dessa organização criminosa. De novo, hein? Esse é um governo que prioriza o pagamento de fornecedores amigos do governador e dá calote nos profissionais de saúde. O desprezo aos trabalhadores da saúde também está quando o governador concede um reajuste de apenas 8,9%, quando a perda dos servidores da saúde é de 24%. A pergunta aí que não quer calar, né, Karine, que a gente está sempre aqui preocupado em fazer. Por que, né, o Wilson Lima prejudica tanto os profissionais de saúde? Ódio? Por quê? Então, tanto ódio aí com servidores públicos aí em algumas, né, secretarias. É isso aí, são 6 horas e 10 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Por falar em servidor público, continua repercutindo negativamente os reajustes de salários anunciados com pompas e circunstância pelo governador Wilson Lima. Depois dos profissionais de saúde, agora foi a vez da Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado do Amazonas protestar contra o reajuste de apenas 3,3%. E a associação emitiu uma nota classificando o reajuste de pífio e que a reposição salarial deveria ser de 10,5% no mínimo. A nota foi publicada para responder dúvidas e questionamentos dos associados. Vamos conferir mais detalhes, mais informações na reportagem de Hector Silva. Não é de hoje que os profissionais do Estado têm mostrado insatisfação com o atual governo. Quem acompanha o programa 18 Horas tem sido informado sobre os reajustes salariais muito abaixo do esperado anunciado para diversas categorias. Dessa vez, a Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas se posicionou contra a decisão do governador Wilson Lima em ajustar os salários dos policiais militares e do Corpo de Bombeiros em 3,3%. De acordo com o presidente da Associação em Exercício, Tenente Coronel Vilmar Tabaiares da Silva Neto, o reajuste deveria ser no mínimo de 10,5%. A data base é a reposição da inflação, não são ganhos, né? Isso está previsto em lei. Então, todos os anos, em abril, dia 21 de abril, é para ser reposto as perdas inflacionárias do ano anterior. E isso não vem acontecendo já há muito tempo. São duas, uma de 3,3% e a outra de 6,1%, né, que dá quase 10%. O atual governo concedeu para nós apenas 3,3%, quando, na verdade, deveria conceder algo em torno de 10%. E isso até abril de 2021. A nota ainda destaca uma promessa de Wilson Lima não cumprida: a lei de cursos para a categoria, nos mesmos moldes e na mesma proporção dos demais servidores públicos do Estado. A outra questão é com relação à lei de curso, que é um incentivo à produção, ao desempenho, à melhoria da qualidade do serviço público, que é dado para praticamente todo o Estado. Raríssimas são as classes que não recebem, e dentre elas, a Polícia Militar. O governo prometeu pagar para nós na mesma proporção que a Polícia Civil, que outras categorias. E não tem como não está acontecendo. Tá entendendo? A proposta dele chega a soar como ridícula. Segundo o presidente em exercício da associação, o atual governo não tem se aberto ao diálogo com a categoria, sendo todas as decisões arbitrárias. O governo também deixou de lado as associações, não quis negociar com as associações, não quis sentar à mesa, não há um diálogo, o que existe é um monólogo, é o governo falando e tem que aceitar, e não pode ser assim. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Vamos agora falar de vacinação contra a Covid-19. Até hoje, 61,13% de toda a população do estado do Amazonas tomou a primeira dose contra a Covid, mas apenas 44,9% da população tomaram aí as 2 doses ou a dose única, um dos menores percentuais do país. Estima-se que mais de 400 mil pessoas aqui no Amazonas não tomaram nenhuma dose da vacina. E para tentar aumentar esse índice, Karime, a Prefeitura de Manaus instalou aí postos de vacinação nos shoppings de Manaus e na feira da Manaus Moderna, onde há grande movimento de pessoas.
Pois é, e aqui é aquele momento que a gente faz aquele apelo, camarada, para quem ainda não tomou. De boa. Aí, de boa. Quem não completou o ciclo vacinal com a segunda dose ou quem ainda nem tomou a primeira dose. Gente, vamos lá, é importantíssimo. A vacina salva vidas, está diminuindo o número das pessoas internadas, das pessoas graves, né, que desenvolvem a doença grave. Então, vamos lá, vamos vacinar. Olha, atualmente, essa doença já matou quase 14 mil pessoas só aqui no Amazonas e mais de 610 mil em todo o país. Então, está mais do que provado que com a vacinação, esses números diminuíram, esses números, pelo menos, números de internação recuaram bastante em todo o país. Bora se vacinar, ok? Não acreditem em fake news. 18 horas. Olha, o Detran Amazonas começou a executar o contrato milionário de propaganda que chegou a ser suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado. Exatamente, Carlão. O contrato de 8 milhões de reais foi suspenso em maio deste ano por causa do cenário da pandemia no Amazonas, quando todos os gastos deveriam ser concentrados, claro, para a área da saúde. Mas vamos entender melhor sobre o assunto agora na reportagem de Odinei Araújo. Esse contrato foi suspenso pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ari Moutinho, em maio desse ano, a pedido do líder da oposição na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Wilker Barreto, que alegou danos aos cofres públicos no período pandêmico, quando todos os esforços deveriam estar concentrados para a área de saúde. Porém, 4 meses depois, o Departamento de Trânsito do Amazonas começou a colocar em prática o contrato de 8 milhões de reais com a empresa de propaganda Terra Publicidade da empresária Daniele Cristina de Araújo Guimarães. Em setembro e outubro, o Detran empenhou mais de 12.583.000 reais e pagou mais de 1.800.000 à empresa Terra por campanhas publicitárias para conscientizar a população sobre a importância do respeito às leis de trânsito, com o objetivo de diminuir acidentes e mortes nas ruas de Manaus. O deputado autor do pedido de suspensão do contrato, Wilker Barreto, comenta a retomada da publicidade milionária. Se você pegar a argumentação do próprio Detran do Tribunal de Contas, ele cita o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro. Só que ele esquece de falar ao Detran que o dinheiro pode ser aplicado em engenharia de tráfego, sinalização, fiscalização. Só não precisa ser publicidade, né? Se você aplicar isso em sinalização, você está salvando vidas. Vai sinalizar lá a M010, as rodovias da AM aí que estão todas elas mal sinalizadas. O deputado diz que nunca se gastou tanto com publicidade e promoção pessoal quanto no governo Wilson Lima. O governo já gasta 200 milhões com publicidade. Quer ser eficiente? Insere a publicidade do Detran dentro dos gastos do governo e pega esses 8 milhões de reais e aplica realmente na sinalização, na estrutura, na melhoria do trânsito. Quando suspendeu o contrato, o conselheiro Ari Moutinho considerou que os gastos públicos tinham que priorizar a área da saúde. O conselheiro também viu perigo de dano à economia do Estado, considerando os valores elevados do contrato. Em seu despacho, Ari Moutinho determinou a suspensão do edital na fase em que se encontrava e a suspensão de qualquer pagamento decorrente da contratação, sob pena de sanções da Corte de Contas. O 18 Horas tentou ouvir o Tribunal de Contas do Estado sobre o pagamento feito à empresa Terra e a retomada do contrato milionário do Detran, mesmo estando suspenso pelo TCE, mas até o fechamento da reportagem não recebemos resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 18 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Então, hoje o presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de pessoal para as empresas. E isso tem impacto positivo nas finanças das empresas, não é isso? Explica pra gente, Carlos Eduardo. Boa noite.
Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Isso mesmo que você disse, Karime. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, depois que ele se reuniu com dirigentes de 17 setores da economia no Palácio do Planalto. São empresários dos setores da indústria têxtil, calçados, máquinas e equipamentos, proteína animal, construção civil, tecnologia da informação e transporte rodoviário. Eles previam demitir mais de 600 mil trabalhadores no início de 2022, caso a desoneração da folha perdesse a validade no dia 31 de dezembro desse ano. Agora, a desoneração vai valer até o final de 2023. Gente, para a gente entender, a desoneração da folha beneficia as empresas porque reduz encargos trabalhistas. Ela permite que as empresas substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos funcionários por uma alíquota menor em relação à receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. Essa medida do governo foi muito importante para manter principalmente os postos de trabalho, porque inclusive durante essa crise da pandemia. E esse foi o apelo feito hoje pelos empresários. A Câmara dos Deputados também respondeu ao apelo da classe empresarial. O relator do projeto de lei 2541 de 2021, que estende essa desoneração da folha de pagamento para esses 17 setores da economia até 2026, que é o deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, ele apresentou um parecer favorável a essa proposta. O projeto está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se a proposta for aprovada, ela segue direto para o Senado Federal, onde já tem um acordo para tramitar também com celeridade. Essa, Karime, é uma boa notícia para milhares de trabalhadores, inclusive do estado do Amazonas, já que alguns empresários que estiveram reunidos hoje com o presidente Bolsonaro têm empresas no polo industrial de Manaus. Karime, Carlão. Muito bom. Olha, falando em trabalho ainda, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados tem um projeto de lei que permite que maiores de 14 anos trabalhem com autorização dos pais. Isso está gerando algum tipo de polêmica por aí? Polêmica é pouco, Carlão. Sim. Olha só. A Comissão de Constituição e Justiça é a principal comissão da Câmara dos Deputados, que hoje é presidida pela deputada Bia Kicis, que ela é da ala de extrema-direita e também aliada do presidente Jair Bolsonaro. Acontece que ela colocou em pauta uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que reduz a idade mínima para o ingresso no mercado de trabalho até 14 anos e permite que os adolescentes trabalhem a partir dessa idade sob o regime parcial. Para quem quiser acompanhar, quem quiser ver, é a PEC 18 de 2011. Essa PEC não tem o apoio das organizações da sociedade civil e nem das instituições que atuam na proteção da criança e adolescente. Hoje, a Constituição prevê que os jovens com essa idade só podem trabalhar na condição de aprendizes, ou seja, só a partir dos 16 anos é que pode ingressar no mercado de trabalho. Essa PEC recebeu o parecer favorável do deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC, também da ala de extrema-direita. Não havia nenhum acordo sobre essa pauta e nem entendimento. Mesmo assim, a proposta foi colocada em discussão. Houve um bate-boca entre os parlamentares da esquerda e da direita. Vamos ouvir o que disse o deputado federal Carlos Jordi em defesa dessa PEC. Hoje o que acontece é que criança, quando tem que complementar a renda dos pais, porque tem muitos pais que não conseguem trabalhos que possam conseguir suprir a necessidade de casa, as crianças vão para a clandestinidade, vão para o sinal para vender bala, vai fazer malabarismo, às vezes até se prostitui. E essa PEC vem fazer com que ela possa trabalhar desde que não prejudique seus estudos. Desde que não prejudique seus estudos, seja em tempo parcial e que também tenha que efetivamente estar estudando. Daí a gente conferiu a fala do deputado federal Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, defendendo favorável a esse projeto. Carlos Eduardo. Karime, a gente vai discutir esse assunto porque certamente ele afeta muitas famílias hoje em dia.
Tem muitas famílias hoje com adolescente em casa e aí querendo saber, será que o menino vai trabalhar? Será que ele não vai? Será que a gente coloca na condição de aprendiz? O que diz a lei? Né? O que os meus pais fizeram lá atrás? O que os seus pais, Karime, Carlão, o que eles acham sobre esse assunto, né? Porque hoje muita gente diz que o menino tem que ir para a escola. E outros dizem que trabalhar não afeta em nada, não prejudica a educação do adolescente. É um assunto polêmico. A polêmica está aí, né, Carlos Eduardo? Porque a crise econômica dá margem a esse tipo de situação também, né? As famílias estão cada vez mais endividadas e necessitadas. Então dá para fazer as duas polêmica. Coisas. Isso. Será que dá? Dá, mas sobrecarrega. Né? Sobrecarrega a criança, mas ela consegue. Eu tive essa experiência e eu sei que sobrecarrega. Exatamente. Mas dá para você fazer. Exatamente, Carlos. Então é complicado, é polêmico. Muitas pessoas... por isso que eu coloquei esse assunto aqui, o Carlão e Karime, para a gente debater, porque esse assunto foi quente. A mídia a grande mídia não falou sobre isso, mas é um assunto que passou e eu decidi trazer esse tema para cá, porque está em discussão e justamente por causa disso que você falou, Karine, que é a questão, por causa da crise, muitas famílias decidiram colocar os seus filhos aí para trabalhar. Inclusive, como o Jordi falou, foi pro sinal, teve que entrar na crise. O que eles querem é reduzir esse tempo para dar uma oportunidade às famílias de poderem usar essa força de trabalho jovem em benefício dessa família. Organizar, mas, enfim, né, Carlos Eduardo? Já que quer trabalhar, então vamos legislar, vamos organizar e proteger essa criança e proteger esse jovem trabalhador. Né? Não é nem só quer trabalhar, tem que trabalhar. Eu acho que o pai ele vai colocar o filho para trabalhar independente da lei ou não. E aí ele vai para onde? Para aquele emprego, né, que não faz sentido. Tendo uma legislação, tendo um processo respaldando essa criança, claro. Possibilita. Possibilita. Sem dúvida. Como eu disse, né, as organizações, as ONGs não apoiam esse projeto, né, as instituições de apoio à criança e adolescente também não estão apoiando. Foi uma discussão até que precoce sobre isso, que não havia um acordo, como eu falei, não havia uma discussão prévia sobre esse assunto, por isso que houve um bate-boca. Logo os partidos entraram em confronto. A gente vai ouvir agora a deputada Tabata Amaral, ela é do PSB do Estado de São Paulo. Ela é muito atuante nessa área da educação. Vamos ouvir o que ela disse sobre esse assunto. Como alguém que vem da periferia, que estudou em escola pública, que teve que trabalhar desde seus 7 anos, eu quero dizer com todas as letras, o que nossos jovens e crianças precisam é de uma lei da aprendizagem que de fato funcione, é de oportunidades na educação, é de uma educação verdadeiramente integral, é de esporte, cultura, arte, oportunidades que lhes permitam quebrar o ciclo da pobreza, sonhar e sonhar sem limites. Aí agora, né, a fala contrária da deputada federal Tabata Amara, do PSB de São Paulo. É a discussão, né, Carlos? Perfeito, né? Seria maravilhoso se todos pudessem, se nós tivéssemos escolas para isso, mas atualmente a nossa realidade é outra, né? Está longe disso ainda. Acaba que a necessidade fala mais alto, né, como vocês disseram. Então, o Congresso está correndo atrás daquilo que é a necessidade. A gente espera, né, que essa discussão possa sair em algum ponto, mas eu acho que não vai sair, por causa dessa discussão aí, não foi para frente a CCJ, inclusive a sessão foi encerrada. Vamos ouvir agora o que disse a deputada Fernanda Melchiona, ela que é do PSOL do estado do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir. Nós estamos aqui discutindo um dos piores ataques à infância e adolescência. Tem que ter muito óleo de peroba para dizer que é a favor da criança e adolescente e votar a favor da tramitação de PECs como essa. Aqui na PEC 18 tem constitucionalidade flagrante. Flagrante. O princípio do não retrocesso social é rasgado. É vilipendiado, que está na Constituição desde 1988. E não é só um não retrocesso com relação a 1988. Vocês estão voltando no início do século XIX, sinceramente. Tá aí agora as críticas, duras críticas da deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, Carlos Eduardo. A polêmica tá aí, né?
Ela foi lá para a Revolução Industrial, né? Quando na época que não existia nem infância, né? Realmente era força de obra, a galera proletária tinha só que ajudar mesmo. Esse conceito de juventude, de criança, esse conceito, né, de infância é novo realmente, né? A pessoa nascia contribuir mesmo com a labuta diária da casa. Não, a família tinha 12 filhos produzindo mão de obra, né? Exato. 9 anos de idade já estava na roça, né? Esse conceito aí de criança, de juventude é bem atual. Vamos lá. Acaba que cada um de nós coloca uma definição, uma opinião com base naquilo que vivemos. Sim. Né? O problema é que o parlamento ele discute, quer discutir essa lei pelos outros, né? E eu acho que esse assunto está sendo pouco discutido pela sociedade. O que aconteceu foi que a presidente da CCJ, ela testou a audiência, testou a popularidade dessa pauta e viu que não deu certo, tanto que recuou, a sessão acabou. Então, mas só para reforçar esse assunto com vocês, para a gente encerrar esse tema, que com certeza os nossos ouvintes vão continuar discutindo isso daí em casa. O assunto ele acabou aqui, mas tem um longo caminho. É uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição. A Câmara, se essa pauta for admitida na Comissão de Constituição e Justiça, a Câmara vai criar uma comissão especial para debater o tema. Aí vai ter audiência pública, palestra, aí todo o assunto vai ser discutido. E se essa comissão especial der parecer favorável à questão, à redução da idade para o ingresso no mercado de trabalho, a PEC segue para o plenário, onde vai ser votada em 2 turnos. Ou seja, tem muita discussão para correr em torno desse assunto, que afeta todas as famílias brasileiras, Karine. Toda a nossa realidade. Afinal de contas, também, quem que não fica muito triste vendo as crianças, jovenzinhos pedindo dinheiro nos sinais? É um quadro, é a triste realidade no nosso país. Eu acho que tem que ser realmente, como você falou, é um assunto que tem que ser sim discutido. E já que existe esse trabalho informal, porque existe, não vamos dizer que não existe, que pelo menos criem-se leis para resguardar o direito, né, de resguardar essas crianças. Carlos Eduardo, muitíssimo obrigada pelas suas informações hoje. Karine, deixa eu só concluir uma informação rapidinho, claro. Que é uma pesquisa, saiu, mudando de assunto completamente, viu? Saiu mais uma pesquisa de intenções de voto hoje, dessa vez do Instituto Vox Populi. Se as eleições presidenciais fossem hoje, o ex-presidente Lula seria eleito no primeiro turno com 44% dos votos. Jair Bolsonaro ficaria em segundo com 21% dos votos. Ciro Gomes teria 4% e Sérgio Moro 3%. Aí que está a questão, a terceira via, está se movimentando. O Sérgio Moro, já nesse caso, nessa pesquisa Vox Populi, já perde para Ciro Gomes. No cenário de segundo turno, Lula ganharia com 52% das intenções de voto contra 24% de Bolsonaro. É mais uma pesquisa que reafirma, nesse momento, a vitória do ex-presidente Lula. Mas a gente reforça, Karine, tem muito tempo até as eleições e muita coisa pode mudar. Volto com vocês, Karine e Carlão. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo. Boa noite, bom trabalho. Um abraço, gente. Tchau. Valeu. 6h32 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, e ainda hoje, aqui no programa 18 horas, a cesta básica em Manaus sobe em outubro e o preço médio já ultrapassa os R$600. Daqui a pouquinho, logo depois da playlist. Você está ouvindo 18 horas. E agora nós vamos conferir, a previsão do tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira e também a madrugada já de sexta-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 53% e 92%. Mix. Olha, o Rio Negro subiu mais 5 centímetros de ontem para hoje. Está agora com 19 metros e 63 centímetros acima do nível do mar. E desde que começou o processo de subida das águas, no dia 6 deste mês, já encheu 19 centímetros, Karine. Carlão, tá todo mundo meio assustado, parece, né? Porque, essa marca, Carlão, só foi atingida no dia 19 de dezembro do ano passado, tá? Quando já se previa aí que teríamos uma grande cheia. Também no ano
ano passado, no dia 5 de novembro, a cota marcava 16 metros e 61 centímetros. E na mesma data agora deste ano, a cota já estava em 19 metros e 44 centímetros. Ou seja, um mês e pouco antes, né? Ela já atingiu aí, já está bastante alta. Vale lembrar que atingimos este ano a maior cheia da sua história. Neste ano, o Rio Negro aí mediu 30 metros e 2 centímetros. Você está ouvindo 18 horas. E a Fundação de Vigilância em Saúde é contra a desobrigação do uso de máscaras em locais abertos aqui em Manaus. Em nota, a Fundação afirma que não deve suspender essa recomendação e que o momento é de alerta para evitar o avanço da variante Delta. Super importante esse avanço. Tem que ser impedido, né, Karine, aqui no Amazonas. Exatamente, Carlão. Olha, vale lembrar que o prefeito Davi Almeida, ele anunciou que pretende desobrigar o uso da máscara quando tiver 80% da população vacinada em Manaus, aqui na capital, tá? Percentual que está ainda distante de ser alcançado. E mesmo com o cenário epidemiológico da Covid-19, com o número baixo de novos casos, de internações e também de mortes, é necessário manter as medidas preventivas à infecção, levando em consideração que 89% dos casos da Covid-19 sequenciamos no Amazonas pelo Fiocruz são provenientes da variante Delta agora. Pois é, e a Fundação de Vigilância em Saúde alerta que diante desse novo cenário é preciso sim que a população se mantenha firme e fortaleça os cuidados preventivos, principalmente aderindo aqui, gente, à vacinação contra a Covid-19, tá? Para evitar o avanço dessa variante Delta. E é claro que deve manter também o uso das máscaras, medidas preventivas à infecção, né? Que é o uso de máscara facial, higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70%, distanciamento social e evitar aglomerações de pessoas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 40 minutos e justamente com a redução do número de casos de Covid-19 aqui em Manaus, a Prefeitura já definiu que este ano teremos Réveillon, sim, na Ponta Negra e no Sambódromo, tá? Na versão gospel. E quem explica pra gente mais detalhes sobre o assunto é a jornalista Artemisa Gadelha, que está ao vivo aqui nos estúdios da Mix, no 18 horas. Boa noite, Artemisa. Então teremos festa mesmo. Teremos sim, inclusive na Ponta Negra, com a atração nacional com o Luan Santana. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos que nos acompanham no 18 horas. Olha, esse anúncio foi feito esta manhã pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, durante o lançamento do programa Empreendedorismo Rural. Segundo Davi Almeida, esse será o maior Réveillon oferecido pela prefeitura. Mas, inicialmente, Davi Almeida tinha até falado que tudo ia depender da situação epidemiológica na cidade de Manaus, né? E em relação também ao avanço da vacinação. Mas, segundo ele, com a redução aí do número de casos da Covid-19 e também com o avanço da imunização, então, a prefeitura resolveu realizar uma grande festa, não só na Ponta Negra, mas também no Sambódromo, com capacidade limitada, em 50% de ocupação e também com a apresentação do cartão de vacina, ou seja, com as 2 doses ou com a dose única. Será uma festa gospel. Davi Almeida falou sobre esses eventos nas redes sociais dele. Vamos ouvir então o prefeito? Eu acabo de anunciar o Réveillon da cidade de Manaus com o Luan Santana, na Ponta Negra, e o Réveillon Gospel lá na Arena da Amazônia, também com 2 atrações nacionais que eu vou divulgar a partir da próxima semana. Além de anunciar o Carnaval de Manaus, a confirmação, o tamanho do Réveillon e do Carnaval, eles estarão condicionados ao aumento da vacinação e a diminuição dos casos de contágio de Covid. Temos também o anúncio da liberação para o banho da praia da Ponta Negra a partir desse domingo e dizer que Manaus tem avançado na vacinação. A partir do momento que alcançarmos entre 75% e 80%, nós vamos deixar de exigir o uso de máscaras em locais abertos, locais públicos abertos. Portanto, são essas as informações que eu tenho para passar para todos vocês. Você está ouvindo 18 horas.
Ouvimos então o prefeito de Manaus, Davi Almeida, várias informações aí, né, Karime e Carlão, falando primeiramente aí, como a gente já havia falado, então, da festa da virada de ano, com o Luan Santana, também a festa gospel, na verdade não no Sambódromo, mas na Arena da Amazônia, com o Fernandinho, ele não chegou a falar aí, mas apuramos com o Fernandinho e também com o Leonardo Gonçalves. Falou ainda da liberação da praia da Ponta Negra. E algo que deixa a gente um pouco preocupado é essa desobrigação. Ainda não anunciou, mas já falou que possivelmente mais à frente, quando chegar aí em torno de 75%, 80%, a desobrigação do uso da máscara. Mas o que a gente vê, os especialistas não recomendam, né? Eu vou continuar usando por um bom tempo. Com certeza, nós podemos, né, fazer essa escolha, mesmo que haja essa liberação em ambiente aberto. E ele também anunciou hoje, lançou o edital de apoio financeiro às escolas de samba da capital. As agremiações podem concorrer ao apoio até o dia 11 de dezembro. O total do valor destinado ao desfile das escolas de samba do grupo especial A e B é de R$2.229.000. Boa, vamos ter carnaval também. Muitíssimo obrigada, Artemisa. Mas é uma preocupação. Sem dúvida. Muitíssimo obrigada pelas suas informações, Carlão. 6h44 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E a CPI da Amazonas Energia caminha para o pedido de quebra de concessão da empresa responsável pelo abastecimento de energia no estado. De acordo com o presidente da CPI, o deputado Sinésio Campos, a Amazonas Energia tem rasgado diariamente as leis estaduais sem nenhuma punição. Pois é, e a previsão é de que integrantes da CPI visitem semanalmente as comunidades para coletar dados junto à população para compor o relatório final. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desta CPI agora na reportagem de Odiné Araújo. Pelo andar da carruagem, no relatório da CPI da Amazonas Energia, deve constar o pedido de quebra do contrato de concessão da empresa no estado. Nesse primeiro mês de CPI da energia, já foram relatados abusos de todo tipo, desde as altas cobranças, aplicação errada de multa, corte de luz sem aviso prévio e até casos em que a empresa obrigou clientes a assumirem dívidas de terceiros e até de pessoas que já morreram. Essa semana a CPI ouviu deputados de Rondônia que também fizeram uma CPI da energia e receberam reclamações muito parecidas com as do Amazonas e acabaram fazendo pedido de quebra de concessão. De acordo com o presidente da CPI da energia, deputado Sinésio Campos, a Amazonas Energia descumpre diariamente a Constituição do Estado. Chegou também o limite que eles também encaminharam para a quebra de concessão desta privatização lá de Rondônia. E provavelmente aqui, pelo andar da carruagem, vai chegar nessa direção, porque a Amazonas Energia, ela não somente presta um desserviço, ela é ilegal, ela presta um desserviço, ela rasga a Constituição, ela não respeita a decisão do Supremo e muito menos as decisões das leis aprovadas por essa casa. A lei que proíbe o corte de energia no período de pandemia, a proibição de retirada de contadores sem a prévia autorização, ou seja, cortes ininterruptos. Ainda conforme o presidente, todos os órgãos ouvidos até agora confirmam o desrespeito da empresa com o cliente. As reuniões da CPI, que ocorrem 3 vezes na semana, a partir de dezembro, vão ocorrer também nas comunidades. É o que explica Sinésio Campos. A partir de agora, nós todas as quintas-feiras estaremos fazendo reuniões itinerantes. Vamos começar agora, dia 2 de dezembro, ouvindo a população, porque eu entendo que não é somente aqui na Assembleia Legislativa. Vamos ouvir os órgãos, ouvindo o presidente da Amazonas Energia aqui, às oitivas na Assembleia. Mas vamos começar indo para as ruas, lá com a população que está o clamor da sociedade, Então, dessa forma, é que nós vamos começar a coletar essas informações para que dê a robustez e depois disso punir essa
essa empresa que presta um desserviço para a população. Os integrantes da CPI vão ouvir nos dias 18 e 30 de novembro representantes da Secretaria de Fazenda do Estado, Cefaz, e da Companhia de Gás do Amazonas, Cigás. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a cesta básica em Manaus sobe em outubro e o preço médio já ultrapassa os R$600, Karine. Carlão, e os itens que mais aumentaram foram o açúcar, o frango e o café. E com isso, é claro, a ida ao supermercado já virou aí um verdadeiro sacrifício para boa parte das famílias. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Júlia Gomes. Em outubro, as famílias amazonenses sentiram o peso da inflação nos alimentos, gastando em média R$ 618,40 na compra de uma cesta básica comum, que considera o preço de 22 alimentos. Já na ampliada, que são 50 produtos e inclui bebidas e itens de limpeza, higiene e beleza, a média é de R$ 1.339,70. A análise é da plataforma Cesta de Consumo, uma parceria da Horus, empresa de inteligência de mercado que faz o levantamento com base em notas fiscais no varejo, e o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O custo médio da cesta básica de Manaus em outubro aumentou 2,3%. Na comparação com o mês anterior, a cesta básica passou de R$ 604,70 para R$ 618,40. O item que mais subiu de preço foi o açúcar, com alta de 8,2%, seguido do frango, com 4,2%, e o café, com aumento de 3,6%. E a microempresária Aliciane Oliveira sentiu a escalada no preço do frango nas últimas semanas. E para tentar economizar, o jeito foi dividir as compras. Em uma semana, ela compra a alimentação de casa. E na outra, os itens de limpeza e higiene, por exemplo. O preço do frango, ele subiu, assim, foi questão de não foi nem semana, foi assim, de dias que eu fui ao supermercado e o frango, o preço era R$8,99, por exemplo. No outro dia tava R$10, arredondando, né? E fora quando você tem que comprar o produto de higiene, porque é um valor separado, né, para produtos alimentícios e kit de higiene. Então, são uma semana que tu compra um produto de higiene, no próximo tu compra comida, e que você vai ganhando, vai recebendo, e é assim que vai, porque senão não tem condições. E diante de um verdadeiro jogo de escolhas sobre o que comprar, com preços cada vez mais altos nas prateleiras, a biomédica Tainá Bastos, que tem 2 filhos, se emociona ao pensar nas famílias que não têm condições de levar o alimento para dentro de casa. Antes você ia no supermercado, as famílias que recebiam salário mínimo conseguiam comprar os seus alimentos, fazer uma cesta básica. Imagina, hoje a cesta básica está chegando no valor de R$700 para quem ganha o salário mínimo, para quem paga aluguel, para quem tem filhos. Imagina um provedor só dentro de casa. Ele não vai conseguir. Quem já não tinha condição antes de tudo isso acontecer, e hoje, como fica? De cortar o coração, de dar um nó na garganta. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o governo federal começa a pagar no próximo dia 17 de novembro o Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família. Os beneficiários vão receber R$400 a partir de agora. Carlão, vale destacar, que o Auxílio Brasil vai manter o calendário do Bolsa e, pelo menos em princípio, as mesmas formas de pagamento. E isso foi possível porque o Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que planeja 9,3 bilhões de reais do orçamento do Bolsa Família para o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil. Karine, os beneficiários que fazem o saque do Bolsa Família usando o cartão do programa poderão sacar o Auxílio Brasil da mesma forma, até que o novo cartão seja emitido, trazendo o nome, do novo programa, ou seja, um novo cartão. 18 horas.
E em instantes, aqui no 18 horas, pesquisa revela que as classes C e D aqui do Amazonas tiveram queda no consumo no mês de setembro. É o nosso assunto em instantes. Carlão, agora 6 horas e 53 minutos. Vamos conferir a previsão do tempo para amanhã? Ok, tempo e temperatura com Karime Leão. E para amanhã, segundo informações do Climatempo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 51% e 88%. Muito bem, Karime Leão. A Prefeitura decidiu desativar as ciclofaixas da Avenida Coronel Jorge Teixeira, a estrada que vai até a Ponta Negra. A repórter Artemisia Gadelha tem mais informações. Pois é, Carlão, para a gente entender melhor o motivo dessa desativação, a atual ciclofaixa da Avenida Coronel Teixeira, antiga estrada da Ponta Negra, apresentou vários problemas desde a inauguração em dezembro de 2020. Foram realizadas várias inspeções no local, entre os problemas, o estreitamento nas faixas de veículos. Inclusive, foi realizada uma pesquisa com as pessoas que usam ali aquela ciclofaixa e também a estrada da Ponta Negra, e os usuários reclamaram realmente do estreitamento, então, da avenida. Essa desativação da ciclofaixa foi um pedido do Ministério Público à Prefeitura de Manaus. Então, as 3 pistas da avenida devem voltar, então, às medidas originais. Olha, foi um termo aí de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e a Prefeitura. Mas já existe um projeto para a construção de uma nova ciclovia no outro lado da pista, com mão e contramão. Esse projeto da obra deve ser enviado pela Prefeitura ao Ministério Público em até 60 dias. A nova ciclovia vai se estender do complexo turístico da Ponta Negra até as proximidades da Igreja da Restauração. E promete ser uma grande obra, porque para isso haverá algumas desapropriações. Podem ocorrer naquela localidade que fica ali na Zona Oeste, né? Justamente, como eu falei, ali da estrada da Ponta Negra até a Igreja da Restauração, próximo ao conjunto ali Iapuá. E, inclusive, parte da área militar ali do Exército também já está em negociação. Olha aí. Interessante, vai ser uma bela ciclovia. Vai ser feito realmente para ser uma ciclovia, não é adaptação, né? Exatamente. Vai ser planejado agora, né? E isso é importante, porque não adianta pintar a rua, né? Os ciclistas, né, eles são importantes nessa mobilidade urbana de qualquer cidade, já que nós estamos vivendo aí momentos em que a gente debate muito justamente, né, a questão do trânsito, da mobilidade e também a questão ambiental mesmo. Sem dúvida. Agora não é só pintar uma faixa de vermelho e colocar uma bicicletinha e dizer agora isso é uma ciclovia. Não, não é. Então há todo um aparelhamento para que esse espaço seja realmente uma ciclovia. Não é só pintar, invadir a pista dos automóveis, pintar uma faixa e dizer que agora isso é uma ciclovia, porque não é assim, na verdade. Por isso que o Ministério Público está exigindo agora um projeto da Prefeitura, e a Prefeitura precisa entregar em até 60 dias. Exato. Vamos fazer direito, né? Tá certíssimo. Muitíssimo obrigada, Artemisia Gadelha. Boa noite. Uma ótima noite para vocês também. 6h48 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,10% e fechou a R$ 5,50. O euro fechou em queda menos 0,86% a R$ 6,31. E a moeda virtual Bitcoin fechou em queda de 1,18%, cotado a R$ 366.655. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores
brasileira fechou positiva em mais 0,52%, terminando o dia aos 106.008 pontos. Como já falamos aqui na edição de hoje, o preço médio da cesta básica em outubro aumentou 2,3% em Manaus comparado a setembro. A média saltou de R$ 604,70 para R$ 618,40. E segundo a pesquisa econômica Superdigital, o principal gasto do orçamento das famílias é com justamente o supermercado, que representa 37% dos gastos. A pesquisa revela que o poder de compra diminuiu com a inflação e, consequentemente, o consumo. E as classes C e D aqui do Amazonas tiveram queda no consumo no mês de setembro, segundo pesquisa econômica da Superdigital. A repórter Júlia Gomes conversou com o economista Orígenes Martins, que explicou um pouco para a gente sobre esse processo a partir do consumo das famílias. Vamos acompanhar? O consumo das classes C e D no Amazonas registrou queda de 7% em setembro frente a agosto, seguindo a mesma tendência nacional, que teve retração de 4%. No estado, houve redução dos gastos nos segmentos rede online, com menos 41%, hotéis e motéis com redução de 29%, seguido das companhias aéreas e telecomunicações, com queda de 11% cada, lojas de roupas, combustíveis e lojas de artigos diversos também sofreram reduções entre 5% a 4%. Os dados são da pesquisa de hábitos de consumo da Superdigital Fintech do Grupo Santander. O economista Orígenes Martins explica que o consumo das famílias é o grande responsável pela cadeia produtiva da economia. A economia, ela é um fluxo. Você precisa de renda para poder satisfazer suas necessidades. Essas necessidades, essa satisfação de necessidades gera um consumo que alimenta uma cadeia produtiva. Essa cadeia produtiva gera emprego, gerando emprego gera renda. Essa renda gera mais consumo e quanto mais essa cadeia de geração de consumo, renda, consumo, renda vai acontecendo, acontece o progresso. Mas o economista afirma que atualmente esse ciclo vem acontecendo de maneira inversa e com o agravante da inflação. A inflação acontecendo por uma série de problemas de ordem de política monetária, tanto internas quanto externas, aquelas que nós não podemos controlar, vem fazendo com que o poder de compra da moeda, que já é pouca na mão dos consumidores, esse poder de compra diminui. Se eu tenho R$100, por exemplo, que eu consigo comprar uma determinada quantidade de produtos, de bens, em um mês, 2 meses, esses mesmos R$100 compram muito menos daquele mesmo produto, daquele mesmo bem, daqui a 2 meses. Quer dizer, eu perco o poder de compra da moeda e aí diminui o consumo. Ainda segundo o economista, esse é apenas um entre os fatores que contribui para a queda do consumo. O desemprego em taxa elevada é um deles. Precisamos voltar a patamares de produção. A produção é que gera o emprego, a renda e, logicamente, o consumo. Não pode haver consumo sem renda. E temos que evitar urgentemente esse fantasma doentio da inflação. Isso não se faz com medidas mágicas ou coisa parecida. Precisa haver coerência, capacidade, competência e integração entre os poderes. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora Manaus, 7 horas e 1 minuto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. As notícias mais recentes mostram que a gestão do governador Wilson Lima a cada dia se dedica quase que exclusivamente à reeleição. É um dos fatos mais chocantes, é o descaso com os funcionários da saúde, educação e segurança pública. Praticamente todos os dias
dias há notícias de protestos e manifestações de servidores públicos contra o governo. A violência e a falta de segurança, os assaltos e assassinatos só aumentam no noticiário. Em meio a tudo isso, o orçamento do Estado para a propaganda quase triplicou na gestão de Wilson Lima. Em 2019, quando o governo começou, foram gastos 71 milhões de reais. Este ano, serão 195 milhões de reais. Na propaganda, pelo menos, o governo vai muito bem, obrigado. 18 horas. 7:02, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo e até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.